Beleza. Então vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Então estamos começando mais uma aula, né? Na semana passada a gente conversou sobre controle de qualidade, né? A gente estava falando desses sistemas de gestão e englobando um pouco mais sobre esse assunto, né? Para a gente conseguir melhorar a qualidade das nossas obras em si, avançar, né? Nesse quesito. E aí a gente falou de algumas ferramentas de gestão de qualidade, então alguns tipos diferentes de ferramentas. E a última que a gente falou foi o diagrama de Pareto, né? A gente parou por aqui e aí eu vou seguir daqui para frente. Então, no diagrama de Pareto a gente tem o quê? Tem uma ordenação, né, através dos itens e do seu grau de importância, normalmente relacionado o quê? Com preço, né, pessoal? Então, diferente das outras ferramentas que a gente viu na aula anterior, onde a gente utiliza verificação mais subjetiva mesmo, então, para ver o andamento, né, dos processos em si, fazer essa verificação de como que as coisas estão avançando, aqui a gente consegue uma ordenação através do quê? De preço. Então, é um sistema muito interessante, ele é bastante utilizado em órgãos financiadores, por exemplo, como a Caixa, para definir quais são as etapas ali que a verificação precisa ser um pouco mais pesada, né? E também pode ser utilizado pelas construtoras, pelas empresas que estão realizando o processo de construção, para que a gente consiga ter essa noção de quais são as etapas que impactam mais no nosso orçamento. E aí eu trouxe para vocês aqui, deixa eu subir aqui, um gráfico para mostrar o que? Exatamente essa divisão, né, que é feita no Pareto. Então, o que, que a gente vai ter aqui nesse sistema acontecendo? Nós vamos ter os nossos itens na parte de baixo. Deixa eu ver onde que está a minha caneta. Aqui, itens. E aqui na lateral eu vou ter o valor de cada item. E aí o objetivo do Pareto é esse, que a gente faça essa divisão entre os itens e o seu preço, que faça uma ordenação para a gente dividir em 3 classes principais. Então, as classes aonde os meus itens vão equivaler a 80% do meu orçamento, a classe onde os meus itens vão equivaler a 15% do meu orçamento, e a classe onde os meus itens vão equivaler a 5% do meu orçamento. E aonde que eu vou focar, aonde que eu vou prestar mais atenção, aonde que eu vou fazer um processo de verificação mais assíduo? Aqui, na classe A. Por quê? Se eu tiver problema em algum desses itens, a interferência desse item no meu orçamento é grande. Então, são itens que, somados, vão chegar a 80% do meu orçamento. Podem ser poucos itens, então, dependendo do que eu estou analisando, né, do que eu quero levar em consideração, pode-se ser um valor de itens um pouco menor, mas pode ser uma quantidade de itens bem grandes. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o processo que acontece na Caixa, né, que a gente tem diferentes itens de construção em si para todo o processo, é comum que tenha 10 mil itens que vão ser analisados. Então, a quantidade de itens para chegar nesse 80% vai ser um pouco maior. Mas esses são os nossos itens principais. E aí eu trouxe para vocês no finzinho da aula um exemplo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre. Então, vou trazer ele aqui de novo. Nós temos lá as nossas atividades, então, algumas atividades para uma parte de acabamento mesmo, né, de finalização. Eu posso, claro, pegar todas as atividades da obra e trabalhar com todas elas para montar um diagrama de Pareto, ou eu posso trabalhar assim, de uma forma mais focada, pegar uma parte, né, do processo e trabalhar só com aquela parte, posso. Aí aqui nós temos como itens o rejunte, a argamassa, o preço da pia de aço, do pedreiro, do piso de cerâmica, das placas cerâmicas e do azulejista. E aí nós temos os diferentes preços de cada item. E aí o que eu quero saber? Com o uso dessa metodologia do diagrama de Pareto, eu quero entender quais são os itens, as atividades, né, que vão definir 80% do custo da minha obra. Então, o que eu preciso cuidar mais, o que eu preciso ter maior atenção. Como que a gente faz esse processo? A primeira coisa é a gente organizar esses itens em ordem decrescente.
Então, vou fazer, né, esse processo aqui de pegar o que vale mais e ir descendo. Então, o nosso item mais caro são as placas cerâmicas. Na sequência, o azulejista, depois a pia de aço, o pedreiro, o rejunte e, por fim, a argamassa. Então, eu coloquei em ordem decrescente, do mais caro para o mais barato. E aí, eu vou fazer a soma de tudo. Então, o meu total vai ser a soma de todos os valores dos itens. Essa soma deu R$ 1.450. É o que eu vou gastar com todos esses itens que estão ali dispostos. Tendo esse valor total, eu vou encontrar o quê? As porcentagens. Então, quanto que cada item vai impactar no meu orçamento total. Então, eu chego lá. Eu vou fazer eu vou dividir o valor de cada item pelo total. O meu total é o quê? O 1.450. E depois que eu divido pelo total, eu multiplico por 100. Divido pelo total e multiplico por 100, para eu conseguir as porcentagens. E aí a gente chega nisso aqui. Então, o piso cerâmico, ele vai computar 44%, quase 45% do meu orçamento. Aí nós temos lá o azulejista, vai impactar 20% do meu orçamento. A pia de aço, 13%. O pedreiro, 9%. O rejunte, quase 7%, ali 6,8%. A argamassa, 4%. Eu encontro as porcentagens desse material sozinho. Então, quanto que ele impacta sozinho na minha orçamentação. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou encontrar os valores acumulados, pessoal, e é aí que o diagrama de Pareto começa a surgir. Claro, a gente pode evoluir o diagrama para chegar no gráfico em si completo, mas esse primeiro contato aqui já dá para vocês quais são os itens que vão chegar nesse 80%. E esse é o nosso objetivo aqui, né, nesse início. Então, eu vou fazer isso como? Na primeira linha, eu vou manter a porcentagem individual, que era o 44 e 82. Na segunda linha, eu vou fazer o quê? Eu vou somar com a porcentagem de baixo. Então, eu vou pegar o 44 aqui, mais o 20 de baixo, e isso vai me dar a minha porcentagem acumulada. E assim, sucessivamente. Então, essa porcentagem que eu consegui aqui, eu somo com esta aqui, para conseguir a porcentagem acumulada. E assim eu prossigo. Aí eu vou conseguir o que, né, pessoal? Isso aqui. Então, eu vou conseguir as diferentes porcentagens, elas sozinhas. E nesse processo de conseguir a acumulada, eu vou acumulando os itens. E aí eu chego aqui, ó. Nessa parcela, nós temos 79,31% do meu orçamento. Ou seja, os itens que estão até ali são os itens que impactam em 80% do meu orçamento. Ahá, mágica! E aí nós temos aqui, quais são esses itens? O piso, ou seja, as placas cerâmicas, o azulejista e a pia de aço. Então, esses são os nossos itens mais preocupantes, são os itens que, se der problema, vão impactar mais no meu valor total. Então, por exemplo, o piso cerâmico, né, as placas, o preço delas vai ser R$ 650. É aí 44%, quase 45% do meu orçamento. Galera, se quebrar uma placa dessa, né, ou se eu tiver que trocar, eu vou gastar bastante. Então, é interessante que a gente acompanhe esse processo de aplicação e tenha esse cuidado na hora de fazer a compra, comprar a placa correta, com a espessura que a gente precisa, de cuidar na hora do transporte para não quebrar nenhuma placa, de cuidar na hora do armazenamento, para que elas fiquem longe de um local úmido, para que elas não tenham uma solicitação de carga em cima. Então, para fazer esse armazenamento correto e para que a placa não seja danificada. Por quê? Porque ela impacta bastante aqui no nosso orçamento total. Aí eu vejo lá o azulejista. Então, o cara é um funcionário, né, que tem uma função específica, que é de fazer o assentamento. Então, ele tem um preço que vem com a qualidade do seu serviço. E esse preço também vai impactar no meu orçamento. Então, é interessante o quê? Se eu vou pagar um preço maior
por uma pessoa especializada, que a pessoa realmente consiga fazer o serviço e faça muito bem, e que a gente consiga acompanhar, entender o processo, e fazer essa verificação se o serviço está sendo feito da maneira correta, fazer algum pedido especial. Então, é um profissional qualificado que está entrando ali para realizar um serviço específico. Aí, a sequência, pia de aço. A pia de aço, né, pessoal, ela tem um impacto aí interessante no meu orçamento. Então, eu vou o quê? Vou ver o mesmo processo. Vou ver se a pia de aço, na hora da compra, se ela tá íntegra, se ela tá bem embalada, se ela não tem nenhum problema de corrosão, porque é um material metálico. Vou cuidar no processo de transporte para não amassar esse elemento. Vou cuidar no processo de armazenamento, no processo de aplicação. Por quê? Porque aquele é um item que está somando no meu orçamento. Então, é um item onde eu tenho que cuidar, onde eu tenho que olhar e verificar um pouco mais a fundo. Galera, dá para utilizar o diagrama de Pareto para qualquer situação de orçamentação, para obras pequenas, então que tenham menos fases, né? E para obras grandes também. Então, ele é utilizado em várias situações e o procedimento é esse aqui, o que vai aumentar a quantidade de itens, né? Então, ao invés da gente ter aqui 6 itens, que é o nosso caso, eu vou ter 10.000 itens, eu vou ter 1.000 itens, vou ter 200 itens. E aí eu vou pôr o seu preço, encontrar a porcentagem, encontrar as porcentagens acumuladas, e eu consigo definir mais ou menos aonde que está a maior parcela do meu orçamento, aonde que ela está indo, né? Então, fazer, por exemplo, uma análise de mudança, essa pia de aço está muito cara, né? Vamos dar um exemplo daqui. Está muito cara. Está impactando bastante no meu orçamento. Será que eu não consigo achar o mesmo material com a mesma qualidade, com preço um pouco mais baixo, ou um material diferente não seria interessante, que fosse um pouco mais barato? Assim como os procedimentos, né? Então, se a gente fosse analisar, será que é interessante eu trabalhar com placa cerâmica? Será que se eu colocar um piso vinílico, por exemplo, o preço no orçamento não fica um pouco mais barato? Então eu posso fazer escolhas até em relação a métodos, né? É um sistema bem legal nesse sentido. Aí, meu povo, aonde que a gente entra a partir de agora? No controle dos materiais. Deixa eu puxar aqui para baixo. No controle dos materiais, né, pessoal, a gente tem uma documentação específica que é bem importante, que é bem essencial, que é o que a gente chama de ordem de compra. Nessa ordem de compra, a gente vai ter um documento, então, que vai conter o planejamento e os dados que são referentes à aquisição de um material para o desenvolvimento de algum processo dentro da obra. Então, é ali que a gente vai fazer esse pedido, né, em si, para comprar um material, para obter ele, pode fazer uma definição até de fornecedor em si, para que a gente consiga obter aquele material, né, e utilizar ele para realizar os processos em obra, tá? Os estoques, pessoal, então, aonde a gente vai estocar esse material, devem ser monitorados para que a gente possa comprar e armazenar. Então, uma das coisas que tem que ter uma preocupação, né, nesses sistemas de gestão, principalmente relacionado com material, é isso. A gente ter um controle do que está sendo utilizado, por isso que é importante fazer aquelas fichas de verificação para ver o que está sendo usado, né, ao longo dos processos em si de obra, para que a gente consiga fazer a compra correta, para que não aconteça o quê, pessoal? Uma coisa que é muito comum, que é a perca de material, porque ele perdeu a validade, ou porque ele não estava armazenado da forma correta, ou porque ele ficou muito antigo, e aí aquele material perdeu algumas das suas propriedades. Então, trabalhar, né, com um sistema de armazenamento onde a gente consiga fazer esse controle, tá? E isso entra aqui nos nossos sistemas de gestão, para fazer essa conferência, né, antes de fazer a compra, aonde que vai ser colocado esse material, se a gente tem espaço para fazer essa estocagem, para que não aconteça a perca desse material ao longo do processo, tá? Vou dar um exemplo. Teve uma obra que eu estava estagiando em si, e aí o que aconteceu? Eles compraram alguns metros cúbicos de pedra brita para fazer uma finalização, um acabamento ali da obra, mas a hora que chegou a pedra brita não tinha onde armazenar ela, então não tinha um espaço correto para armazenamento. E aí no momento do improviso, a pedra brita foi espalhada
num local do terreno ali que não estava sendo utilizado, e daí eles pegaram e espalharam ela inteira. Então, ao invés de ficar um monte, né, ela ficou espalhada. Galera, quando a gente espalha um material como esse, ele virou parte do terreno. Então, todo aquele volume que tinha sido comprado, meio que ele foi sumindo. E para a gente realizar a utilização desse material, eu teria que retirar o material do terreno em si, então reagrupar essa pedra brita, retirar todos os excessos de material que estava junto ali, essas impurezas, essas partículas de solo, de vegetal e tal, e sujeira que entrou junto com a pedra brita, para daí eu conseguir utilizar ela dentro da construção. Então, foi literalmente material perdido, tá? Que não pode ser utilizado porque não tinha um local de armazenamento correto. Na hora da entrega em si, acabou sendo feito esse processo e a brita simplesmente sumiu. Então é dinheiro jogado fora, né? Dinheiro da obra em si que foi jogado fora. O que a gente fala de ter um controle desses estoques em si é para situações como essa também, né? Para não ter essa perca. Galera, além disso, né, da gente ter os estoques em si para insumos no geral, a gente tem uma preocupação com essa movimentação dos materiais. E principalmente, né, quando a gente está tratando de materiais que são frágeis. Então, os tijolos cerâmicos, por exemplo, as placas cerâmicas, as telhas, materiais de acabamento, placas de gesso, a própria argamassa e o concreto também, né, porque quanto mais a gente demora no transporte e tudo mais, esse material começa a endurecer. Então, são materiais que precisam ser utilizados, né, da forma mais rápida possível para a gente conseguir fazer essa aplicação e ele hidratar no local correto. Então, esse cuidado com o transporte dos materiais frágeis vai também o quê? Reduzir a quantidade de resíduo que está sendo gerado. Galera, quantas vezes, né, a gente viu e vocês vão continuar vendo quando vocês forem trabalhar, entrar em contato, né, já devem estar entrando alguns de vocês em contato com a obra, vocês veem material sendo quebrado. Então, essa quebra do material, essa perca do material e tal, e isso é aumentado, né, ao extremo e até meio esquecido, assim. Então, acontece, é uma situação que acontece e tal. E muitas vezes é por problema de transporte, de armazenamento, né, por um descuidado nesses processos. Obviamente que acidentes acontecem e que a gente tem algumas situações que não podiam ser previstas e que acabam acontecendo e quebrando material. Beleza, essa parte da perca a gente imagina, a gente pensa nisso, né? Compra material além para conseguir vencer essas percas que são naturais. Beleza, mas a gente tem, pessoal, sem mentira, a área de construção civil é a área que mais gera resíduo, tá? Não tem outra área de trabalho em si, outro campo de trabalho que gere tanto resíduo quanto a construção civil. Então, a gente é um gerador de resíduo mundial, assim, absurdo. Por isso que a gente vem tanto nessa vertente de trazer sustentabilidade, de trazer a parte de reuso, porque precisa, tá? A gente joga muita coisa fora e muito desse processo de jogar o material fora, de ter essas quebras, de ter uma perca excessiva, vem dessa falta de cuidado, tá? Dessa falta de cuidado nos processos. Então, pensar num sistema de canteiro que funcione para fazer um transporte correto, sem ter esse desvio, sem ter obstáculos no caminho, fazer um sistema de armazenamento que seja mais perto do lugar de utilização para a gente reduzir esses caminhos de transporte, vai ajudar. Utilizar sistemas de elevação que sejam seguros para transportar aquele material, então utilizar os elevadores do tipo gaiola, né? Utilizar as gruas para auxiliar nesse processo, para conseguir puxar o material de uma maneira segura, fazer um procedimento de segurança antes de subir esse material e não subir ele de qualquer forma. Galera, esses procedimentos em si vão reduzir muito a perca de material, e isso é uma das coisas que vai aumentando essa quantidade de resíduos. Obviamente que os nossos procedimentos, alguns deles necessitam dessa geração de resíduos, não é
não é desse tipo de problema que eu tô falando, é mais do processo, desses processos externos que a gente acaba não levando em conta, né? Então, começar a pensar nesses sistemas, como que a gente consegue otimizar. Eu vejo essa parte da construção como um local que a gente consegue otimizar muito facilmente, sem gastar dinheiro, sem ter uma grande quebra de paradigmas, né? Dentro da nossa área, é só o quê? Um cuidado diário que vai sendo crescido ali, é um hábito que vai sendo desenvolvido e que depois vira uma coisa corriqueira. Fazer um sistema com segurança. Tanto que tem muitas construtoras hoje que já vendem essa cara da sustentabilidade. Por quê? Porque usam sistemas que funcionam. E não é um sistema completamente inovador e fora do normal. São coisas simples, ações simples que são incorporadas dentro do local de obra em si e que conseguem reduzir essa quantidade de resíduos, trazer esse aspecto da sustentabilidade, né? E melhorar o dia a dia da obra, tá? Galera, o que é o ideal da gente ter aqui para controle de material no nosso sistema de qualidade? O ideal é que a gente tenha as compras sendo realizadas por um setor central. Então, ter um setor que está destinado para as compras. Que esteja destinado para isso. E que trabalhe de maneira integrada com todos os outros setores. Então, que a gente consiga controlar desse setor principal, normalmente o local administrativo, para que a gente consiga controlar a necessidade dessas compras e esse pedido, essa realização. Então, é o que eu falei para vocês. Nessa parte de sistema de gestão, a gente tem a fala, né, geral aqui do livro de vocês e desses sistemas no geral, assim, né, desse formato da disciplina, falando sobre obras muito grandes, sobre situações maiores, mas obviamente que a gente consegue trazer isso para situações de obras de médio, pequeno porte, né? Tendo o quê? Um controle. Então, tendo um local que seja preparado para fazer essas compras, tendo pessoas que sejam responsáveis só por isso, não tentando fazer tudo sozinho, para, né, não ter uma sobrecarga de trabalho, de funções que vai fazer com que você perca, né, o que está acontecendo. Então, fazer essa delegação para que esse setor que está responsável pelas compras cuide só disso, avalie só esses processos e consiga fazer as compras no momento certo, na quantidade certa, para o armazenamento correto. Quanto maior for a obra, né, pessoal, maior vai ser a necessidade de tamanho desse setor. Então, ele vai crescendo, tem várias pessoas que ficam responsáveis, as ordens de compra já são mandadas de forma online para fazer essa conexão de uma forma mais tecnológica, correto? E aí eu trouxe aqui para vocês uma ordem de compra, né, um exemplo. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Um exemplo de uma ordem de compra. E algumas das informações, né, pessoal? O que precisa ter numa ordem de compra, né? Então, as informações básicas, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ainda não, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vai, meu filho. Isso. Aí, o que nós temos lá, né, pessoal? Nós temos algumas informações básicas. Então, qual é a ordem de compra, qual é a empresa que está pedindo essa compra. Aí entra lá qual é o número da ordem de compra. Então, nós vamos ter várias que vão acontecer durante a obra, né? Qual é a data que ela foi pedida, quantas páginas tem. Aí é uma obra original, então que foi produzida ali no local, ou é uma ordem de compra que já existe, que veio de outro local, de um local terceirizado em si, fazer esse link, né? Aí a gente tem aqui, deixa eu pegar com a caneta. Nós temos aqui, então, qual vai ser
o responsável, né, pela confirmação, e quem gerou a ordem de compra pode ser sim a mesma pessoa, podem ser pessoas diferentes, se está sendo pedido por um funcionário e tiver que passar por um supervisor. Aí nós temos aqui quem vai fazer o pagamento, né, dessa ordem de compra, então quem vai pagar, faturar para, e daí entra ali o nome da empresa em si, o endereço, as informações de CNPJ, né, o estado, município, e-mail, contatos, então celular, telefone, e aí entra aqui o fornecedor, também as mesmas informações, né, quem é a empresa que está fornecendo aquela compra ou que a gente quer que forneça, aonde que fica essa empresa, qual é o seu CNPJ, né, todo esse processo de colocar a empresa que vai estar fornecendo esse material ou esse serviço. E aí a gente entra aqui, quais são as condições de pagamento. Então, condições de pagamento, vai ser uma parcela, em qual data, tantas parcelas, quando que vai faturar, bem certinho. O endereço do pagamento, então aonde que vai estar sendo feita essa compra para pagar o endereço do fornecedor. E aí as condições de entrega. Então, se a gente for lembrar, né, nós conversamos, acho que foi no começo dessa disciplina, ou é em Tec 1, estou confundindo as matérias. A gente fala um pouquinho sobre frete e sobre esses materiais, essas condições de entrega. Nós podemos fazer com que a entrega aconteça lá na nossa obra, e aí a gente vai ter o preço do frete em si. Ele pode ser por conta de quem está comprando ou por conta da empresa que está fornecendo, é um tipo de frete, ou ele pode ser, né, um frete onde a gente vai lá retirar o material, como é nesse caso. É um frete diferente, então o material vai ser retirado lá no local. Então isso a gente vai definir também na ordem de compra, né? Qual é a ideia dessa retirada em si, dessa utilização do material. E aí o endereço da entrega, aonde que vai ir este material. No nosso caso, a gente vai retirar o material, né, em si. Então, a gente vai lá no local retirar, mas o endereço da entrega vai ser o local aonde está a minha empresa, né? E aí, se a gente for pensar, né, se eu tiver um escritório, por exemplo, aí eu faço a ordem de compra para ser faturado no meu escritório, mas eu quero que a entrega seja na obra, então eu coloco o quê? O endereço de entrega como o endereço da obra, certo? Isso vai separadinho na ordem de compra. Aqui tá tudo o mesmo endereço, né, em si, para entrega e para faturamento, mas para vocês entenderem por que é tudo dividido, né? A gente pode ter lugares diferentes. Aí eu venho para cá, daí sim eu vou para as minhas informações do que eu tô pedindo, né? Deixa eu trazer para cá. Só um segundo. Aqui. O que eu estou pedindo? Então, eu estou pedindo aqui, eu vou colocar os itens. Quantos itens? Então, 1, 2, 3, 4, 5 itens. Todos os itens que eu estiver pedindo. Aí vai a descrição do item. Aqui eu estou pedindo um aplicador de laminado. Aí eu posso colocar cimento, brita, estou pedindo placas cerâmicas, tijolos cerâmicos. Então, qual é o produto que eu estou pedindo para aquele local, né? Em si. Aí eu vou pôr a unidade. Então, se tiver unidade ou não, né, do material, por exemplo, se for cimento, vai ser em sacos, ou vai ser em quilos, ou se for brita, vai ser em metro cúbico. Então, eu vou colocar essa unidade, daí entra a quantidade do material. Então, eu quero 1 desse material, ou eu quero 3 metros cúbicos, ou eu quero 5 sacos de cimento. Então, vou colocar essa quantidade e aí vai entrar o preço. Deixa eu colocar aqui para baixo. Vou me deixar na aprovação aqui. Vai entrar aqui o preço unitário do produto. Opa. O preço unitário. E vai entrar o quê? O preço total. Então, se eu tiver mais do que um item, né? Se eu estou pedindo mais de um, eu vou multiplicar pelo preço unitário. Então, vamos dizer aqui, no nosso caso, o preço unitário é R$11. Então, se eu estivesse pedindo 2,
Aí o meu total ia ser R$ 22, certo? Então vai depender de quanto material que eu tô pedindo. Isso vai entrar aqui. Aí na sequência, né, pessoal, o que eu vou ter aqui embaixo? Então eu vou ter alguns selos de aprovação, tá? Principalmente quando a gente tem uma construtora um pouco maior, uma empresa um pouco maior e quer ter esse controle, o ideal é que o responsável técnico, né, pela empresa, o responsável ali pela orçamentação, pelo pagamento, faça esse aceite, tá? Então é um sistema, né, que vocês conseguem utilizar para o quê? Para ter o controle do que está sendo comprado e para que as coisas não sejam compradas sem o seu conhecimento. Então, nós temos aqui uma aprovação do departamento de compras e da diretoria, certo? O pessoal que faz o pedido em si das compras e o pessoal que realmente paga o negócio. E aí nós temos aqui os totais, e aqui nos totais vão entrar o quê? O preço de algum imposto, alguma taxa que possa estar inserida, algum desconto também, e aí o total líquido. Então é isso aqui que vai ser pago no final. Então depois, né, da inserção dos impostos em si, que o negócio vai ser pago e vai estar com o preço finalizado. E aí no fim, claro, tem algumas observações. Então se eu precisar colocar alguma observação, eu coloco ali. Então, observações gerais, aí observação da empresa, então, gerar uma nota fiscal, para que, né, para que a empresa tenha o controle dessa compra, né, e garantia. O pagamento só será efetuado mediante a apresentação do certificado de garantia do produto. Então, a gente consegue colocar algumas observações ali que a empresa está fazendo. E aí, nós podemos ter observações do fornecedor. Então, que ele faça também nessa ordem de compra para que a compra seja realizada. Beleza? Tranquilo? Pessoal, isso aqui é uma ordem de compra padrão, né? Ela vai estar variando dependendo do meu serviço, dependendo da obra, das informações que eu preciso trazer, mas isso aqui vocês conseguem trabalhar bem, né? Para ter uma ordem de compra aí, para estar utilizando, né? E se basear para formular as suas, para ter como informação mesmo, né? Ok? E aí, meu povo, como estamos até agora? Tudo bem? Boa noite, né? Primeiramente. Tudo tranquilo? Eu vou deixar aqui para vocês a ordem de compra, tá? Tudo jóia? Vocês estão bem? Já começaram a mexer com o trabalho? Estão um pouco assustados? Estão tranquilos? Tudo bem, galera? Eu até não comentei com vocês no comecinho da aula, a gente tá na nossa unidade 4, tá? Então eu tenho mais dois pedaços, né, para passar para vocês. Desde a aula passada a gente tá nessa unidade, ela é uma unidade mais tranquila mesmo, então vai ser muito dessa retomada, falar sobre sistema de gestão em si, como que o sistema vai evoluindo aos poucos, né? Falar sobre alguns aspectos que vocês como profissionais têm que se atentar, tá? Mas em relação à quantidade de conteúdo, né, é muito menos do que a gente estava vendo anteriormente. Então vai ficar aulas um pouco, né, mais tranquilas. Por isso que eu comentei com vocês do trabalho em si, porque assim que eu terminar nessa primeira parte eu quero utilizar um tempinho para tirar as dúvidas de vocês, para voltar lá no trabalho, para ver o que vocês estão sentindo e estão tendo de dificuldade. Tá, pessoal? Mesmo que vocês não tenham iniciado ele completamente ou tenham só começado e quiserem tirar alguma dúvida mais inicial, fiquem à vontade e usem o momento para isso. Professora, eu acredito que você passa mais no final, né, essa questão das dúvidas, né?
Aham. Eu tenho só dúvida só da capa do trabalho. A capa dele tem alguma norma técnica para fazer? Eu montei e não coloquei os diagnósticos ainda, estou começando a fazer agora. Mas Entendi. precisa de alguma capa específica? Não, dá para vocês usarem um padrão, não sei se tem alguma capa que vocês já utilizavam em trabalhos, ter as informações Dá um Nopar, gerais. Isso, dá para usar uma capa da Nopar. Eu posso mostrar uma capa de trabalho para vocês, até para também ajudar a trazer mais informação para vocês terem para frente, né? Mas dá para usar uma capa legal. comum, tá? Não Então tem tá bom, problema. obrigada. Uhum. Pessoal, o que a gente vai fechando aqui essa parte de controle de materiais, né? Então, galera, o sistema de gestão de qualidade, né, que a gente estava vendo na aula passada e está vendo hoje também, está finalizando com ele tem que auxiliar vocês também em relação a esses setores terceirizados. Então, tanto de serviço, como que os serviços vão estar sendo feitos, a gente faz essa contratação, né, de empresas terceirizadas, quanto também de fornecedores de material, ok? Então, avaliar esse sistema em si, fazer essa verificação, né, utilizar essas ferramentas para verificar os materiais, se eles estão chegando da maneira correta, se o processo de entrega está sendo feito de acordo com a ordem de compra, se o material que vocês estão pedindo está com a qualidade que vocês compraram, se ele está oferecendo a função que deveria. Então, por exemplo, né, vamos falar de um material fresco, por exemplo, vou comprar argamassa usinada, que vai vir num caminhão betoneira. Então, ela vai chegar na minha obra, eu vou fazer alguns ensaios básicos ali de consistência, então, para entender se a argamassa está na consistência que eu preciso, na fluidez que eu preciso para ela ser utilizada, e aí eu vou utilizar esse material para realizar os meus revestimentos. Beleza. Utilizei esse material para realizar os meus revestimentos e aí eu detectei que ele começou a fissurar muito rápido, que ele começou a se soltar, que ele não tem a resistência que deveria. Galera, eu posso voltar na garantia, eu posso fazer alguns testes, né? E exigir, né, essa garantia da empresa em si. Então, é uma empresa que não entregou o produto da maneira correta. E isso pode entrar, essa verificação de como que o produto está funcionando na minha obra, pode entrar no meu sistema de gestão de qualidade. E é recomendado que entre, né? Que a gente analise não só o que é feito dentro da obra, mas que a gente analise também o que foi comprado, porque esses materiais vão influenciar na qualidade final, certo? Então, fazer essa análise se o material está chegando da maneira como foi comprado, conferir junto com a ordem de compra, né? Se é o que vocês realmente compraram, a quantidade correta, as especificações corretas, né? Então, de não chegar uma placa que seja outro tipo de placa, né? Então, a gente tem algumas classificações em relação à resistência à abrasão, à resistência mecânica, a largura da placa, né? A sua absorção, a sua durabilidade. Então, garantir que seja o material que vocês estão comprando, porque isso vai reduzir a sua durabilidade, né? Tem algumas placas que são mais finas e aí, consequentemente, elas não são recomendadas para utilização em piso, porque no piso a gente vai ter uma solicitação de carga um pouco maior, então é ideal que a gente use placas cerâmicas que tenham uma espessura maior para conseguir segurar essa aplicação de carga. Então, fazer essa conferência é bem essencial, tá? O recebimento, então, ele deve ser, vou enfatizar aqui, rigoroso. Então, galera, uma das coisas, né, que a gente precisa se preocupar como profissionais é não só com o nosso, obviamente, mas também com o que está entrando. Seja o serviço em si, então uma empresa que vem fazer, né, um serviço específico dentro da obra, então contratei uma empresa para fazer investigação geotécnica, contratei uma empresa para fazer aplicação do gesso, para fazer instalação elétrica, instalação hidrossanitária, então fazer essa verificação, esse acompanhamento desses profissionais terceirizados, de modo a que a gente evite problemas e também o recebimento dos materiais, de modo a que a gente evite o recebimento de materiais que não estão dentro das especificações que eu queria, ou materiais que já estejam danificados, por exemplo, se a gente vê aqui, né, nós temos uma telha que está apresentando uma certa descoloração, e isso vai ficar visível, isso quer dizer que essa telha já está com uma absorção excessiva, está mais frágil, vai começar a degradar mais rápido, né? Ou a gente utilizar
materiais que sejam muito frágeis em relação ao que eu pedi, tipo esses blocos aqui cimentícios, então eles não estão com a resistência que deveria, quebrou muito mais fácil. Fazer esse acompanhamento do recebimento do material vai fazer diferença para eu evitar situações de destoância, né, com o que eu pedi inicialmente. Então, isso também é uma coisa que acontece bastante, né, pessoal? Da gente fazer um pedido de serviço ou de material, e aí na hora do negócio acontecer, do negócio chegar na obra em si, alguém assina, recebe e não é feita essa conferência, e aí aquele material veio errado, e aí ele tem que ser devolvido, e aí vira uma briga com a empresa que foi fornecer, porque você assinou, não, você já recebeu, e aí até conseguir fazer essa troca, às vezes não consegue, perde dinheiro. Então fazer essa conferência, ou ter um responsável por fazer essa conferência junto com a ordem de compra ali, é uma das coisas que vai fazer vai ajudar bastante nesse sentido, tá? De evitar esses problemas. É um dos pepinos mais corriqueiros, né? De obra. A gente fala, essas situações de construção civil aí, qualquer tipo de profissão relacionada com construção, né? A gente fala que o objetivo é resolver problemas, tá? E esse aqui, relacionado com compras, é um problema muito, muito comum. Tá? E que vai acontecer principalmente por essa falta de conversa, tá? Isso acontece bastante. Outro exemplo que eu vou dar, então, quando eu estava nos últimos anos ali da faculdade, eu fiz estágio numa obra grande, então era um edifício aqui de Ponta Grossa, e eu acompanhei várias fases, né, desse processo. E aí eu estava na fase de acabamento, então tinha um senhor que era de uma empresa específica que veio fazer a medição para colocar as esquadrias. E aí ele veio, ele não foi acompanhado por um responsável em si, ele simplesmente subiu até algum dos andares ali que tinha apartamento e fez algumas medições e levou isso para realizar as esquadrias. E aí as medições não estavam no apartamento correto. Então acabou que o apartamento que tinha sido escolhido para ser o apartamento modelo, onde ia ser colocado aquelas esquadrias diferenciadas e tal, para as pessoas irem lá, né, olhar o apartamento e fazer a sua compra, não era aquele. E aí ele acabou pegando medidas diferentes, medidas erradas, e o material chegou a ser produzido. Então foi o quê? Foi um problema que o responsável técnico, que era o engenheiro civil da obra, teve que resolver, porque, né, a medição estava errada. Então ele veio uma segunda vez, uma segunda visita, atrasou a montagem do apartamento decorado por causa dessa falta de conversa, dessa falta de delegação de alguém para acompanhar ele. Então eu lembro que eu, como estagiária, fui uma das pessoas que acompanhou ele nessa realização da medição, porque a gente sabia exatamente, eu e uma colega, né, exatamente qual andar deveria ser medido, qual era o apartamento, que seria o apartamento modelo, para ele conseguir pegar as medidas corretas das portas, das janelas e realizar, né, a confecção para instalar e fazer o apartamento decorado. Então é um detalhe, pessoal, que atrasou em torno de 1 mês e meio a montagem do apartamento decorado. Não ter o apartamento decorado reduz a possibilidade daquele edifício vender os apartamentos. Então, é o quê? É tudo, né? São todos processos que envolvem essa perca de dinheiro em si. Então, talvez, se um casal lá chegasse antes e tivesse o tal do apartamento decorado, eles estivessem um pouco mais tentados a comprar o apartamento naquele edifício. Talvez, se eles forem em outro ali próximo que tiver o apartamento decorado, eles comprem lá. E aí você perdeu uma venda. Então tem todo esse processo, né, que a gente acaba pensando. Por isso que essa parte de compra e de serviços é tão essencial. Galera, então, além de fazer esse acompanhamento, de fazer essa verificação ali no recebimento, é importante o quê? A organização e separação dos materiais recebidos. Então, saber o que? Um lugar para armazenar esses materiais, é o que eu estava falando ali para vocês antes, né? Ter essa organização de aonde que esse material vai ser armazenado, já tem desse material, então vamos colocar o material mais novo para trás, para que o material antigo seja utilizado antes,
né? E fazer a separação desses materiais. Então, isso aqui é destinado para acabamento desse lugar, esse aqui é destinado para essa, né, para esse cômodo em si, então fazer essa separação para que não seja utilizado material fora da sua função, tá? Isso também é um problema, né, relacionado com esse controle em si. Qual é a chave do negócio, né, meu povo? Aqui que a gente chegou nessa unidade final, a chave da coisa é organização. Tá? É organização de tudo. Então as coisas começam a aparecer muito minuciosas. Quando a gente começa a ver, principalmente na nossa área, parece que a coisa vai meio organicamente, assim. A gente tem esse sentimento, né? De que construção, o projeto, né? O acabamento em si é tudo meio orgânico. A gente vai conversando com o cliente e as coisas vão surgindo. Galera, o segredo da qualidade, e eu digo isso por experiência própria, dentro de obra, vendo o negócio ser produzido, o segredo da qualidade de uma empresa ficar conhecida por qualidade é ser minuciosa, com detalhes. Então, saber o que está acontecendo, aonde está acontecendo, qual o funcionário que está, qual é o rendimento daquele funcionário, que material que precisa ser comprado, aonde que aquele material está armazenado. Esse é o segredo para que no final o negócio ande e aparentemente de fora seja essa coisa orgânica que só acontece. Então de fora a gente vê dessa forma. Nossa, foi lá e subiu aquele prédio, coisa mais linda e tal, qualidade excelente, né? E conseguiu baixar um pouco o preço. Por quê? Minuciosa. Então organização nos detalhes, em tudo, do começo ao fim. Da escolha do terreno, do projeto, da conversa com o cliente, de fazer o processo de execução e de fazer esse controle dos materiais, do pessoal, tudo isso, uma organização minuciosa faz muita diferença. E aí é o que eu digo para vocês, né, pessoal? Organização minuciosa aqui funciona muito bem e funciona também na nossa vida. Aham. A gente sabe, né? Quanto mais a gente se organiza e vai encontrando esses sistemas de gestão, a gente consegue organizar quais são as nossas prioridades e o que a gente precisa estar fazendo. Isso é uma das coisas que eu fui criando ao longo do tempo como estudante. E eu imagino que seja uma das coisas que vocês estão criando aos poucos também. Não, pessoal, não tem um sistema perfeito, tá? É uma evolução. Tanto aqui no sistema de obra, para a gente ir melhorando o nosso sistema de gestão, quanto, né, na nossa vida também. Vocês vão achar o sistema de gestão de vocês que funciona melhor para vocês encontrarem o seu tempo para assistir a aula, para fazer os trabalhos, para estudar, para fazer os processos. Isso é normal. E não se sintam mal se chegar, né, alguns dias e vocês não conseguirem fazer o seu máximo. Principalmente agora no final, né? Já para dar um alento assim no final do semestre. Galera, é muito comum que agora vocês se sintam muito cansados, muito esgotados, porque a gente tá numa fase final de um ano extremamente atípico, extremamente louco. Então, a gente entende isso, tá? Os professores estão entendendo que vocês estão cansados, a gente também está. Foi um ano muito diferente. E, obviamente, que o objetivo é que vocês consigam aproveitar as disciplinas e não que seja uma coisa, né, de ferrar todo mundo e tal. Não é esse o objetivo, tá? É que vocês consigam aproveitar a disciplina à sua maneira e conseguir ter um bom resultado, beleza? Então, acho que a fase agora que eu falo para vocês de dica, se eu poderia dar uma dica nesse momento para vocês, alunos, montem um sistema de gestão para vocês. Então, pare e dá uma pensada. O que eu tenho? O que eu vou estar fazendo? O que eu preciso finalizar? Se organiza, tá? Porque agora o negócio acumula realmente e tá acabando. Então, senta, organiza e aí vocês conseguem ir pensando e se organizando para fazer tudo que é necessário. Ok? Fiquem tranquilos. Galera, para fechar essa parte de materiais em si, no geral, né, nós temos aqui a minha normativa favorita, que é a normativa 15575, e é uma normativa de desempenho de estruturas. E essa normativa, pessoal, ela traz muitos aspectos em relação à qualidade das nossas obras em si, e ela traz alguns critérios que tem que ter ao longo desse desenvolvimento e da entrega da obra, tá, pessoal?
Então, isso vai entrar meio que para fechar essa parte de controle de qualidade no geral. Então, o nosso objetivo com a formulação de um sistema de gestão em si é que vocês consigam fazer essa organização do processo. Então, lá, desde o processo do projeto até vocês chegarem aqui na execução em si, na fase de acabamento, né? Passando sempre pela organização do pessoal, então isso também faz parte do sistema de gestão. A gente conversou um pouquinho sobre isso na semana passada também. E o objetivo principal desse processo, né, pessoal, além da organização, é atender esses critérios. Então, chegar no desenvolvimento de uma obra que atenda às nossas normativas técnicas. É uma das coisas, né, que a norma ISO 9001, que fala de sistema de gestão de qualidade, traz. Ela traz o quê? Atendimento às normas técnicas. Então, uma das normas técnicas que a gente deve atender com a nossa obra é essa normativa aqui que está relacionada com o desempenho. E ela tem algumas diretrizes em relação a isso. E é sobre essas 3 que a gente vai fechar essa aula aqui conversando. São diretrizes de segurança, diretrizes de habitabilidade e diretrizes de sustentabilidade. Então, o que é cada uma delas? Segurança, pessoal. Segurança vai entrar, sim, com a segurança estrutural. Então, utilizar um sistema estrutural que funcione, que traga segurança para o meu usuário, que não traga dano estrutural para aquele local, que consiga ter a durabilidade que a gente espera lá no início do projeto, que é de no mínimo 50 anos, funcionando perfeitamente, como foi produzido na fase de projeto. Então, essa segurança estrutural entra, sim, na conta, é uma das coisas que a gente sempre se preocupa quando inicia uma obra, é de trazer um material estrutural que funcione, que tenha resistência correta, trazer as seções necessárias, trazer uma fundação, né, que consiga trabalhar junto com o solo do meu terreno, trazer um sistema que funcione no geral para resistir às cargas daquela edificação, daquela solicitação. Beleza. Além da segurança estrutural, que é, acho que a coisa mais óbvia em si, né, quando a gente pensa em segurança, segurança em relação a situações extremas, tipo segurança ao fogo. Galera, segurança ao fogo, ela foi crescendo, né, cada vez mais. A necessidade desse sistema de proteção, ele já era necessário, mas a gente viu o que acontece quando a gente tem a falta desse sistema de proteção. Então, tem a utilização de materiais que soltam um gás tóxico, né, uma fumaça que infecta os nossos pulmões, e aí as pessoas acabaram morrendo de uma maneira muito trágica naquela situação da boate de Santa Maria. Então, aquele momento foi uma troca muito grande de pensamento nesse sentido de obra e de segurança. Já era uma coisa pensada e a gente tinha algumas normativas nacionais sobre isso, mas nada tão rigoroso e com uma verificação tão específica como a gente tem a partir daquele ano. Então, a partir daquele momento, a chavinha mudou. Então, agora, todas as obras precisam ter essa atenção aqui muito forte, certo? Para quê? Para que a gente nunca mais tenha uma situação como aquela que aconteceu lá em Santa Maria. Então, nunca mais. Não dá para a gente ter mais situações daquele jeito, tá? Foi uma negligência em relação a projeto de proteção contra incêndio para um local que estava extremamente além da sua capacidade, né, de pessoas em si naquela noite. Então, não tem como a gente ter uma situação como aquela de novo. Por isso que essa parte de segurança ao fogo cresceu tanto, por isso que hoje a gente tem que trazer um projeto de segurança ali, tem que ter uma aprovação junto ao Corpo de Bombeiros para garantir que a nossa edificação possibilite segurança nessa situação. E qual é o tipo de segurança, né, que a gente precisa trazer com os nossos materiais, com as nossas estruturas? Pessoal, possibilitar a saída. Então, o objetivo dessa proteção ao fogo é possibilitar uma saída rápida e segura. Então, claro, a estrutura ela vai sofrer as ações dessa temperatura alta. Sim, esse processo acontece. Mas a gente não quer que essa estrutura, que ela sofra essas ações tão rapidamente. A gente quer que ela consiga segurar a estrutura de pé para que as pessoas consigam ser evacuadas a tempo e aí sim a estrutura
chegar a sofrer essas consequências. Então, o objetivo muito grande nesse sentido de proteção contra o fogo em si é a gente trabalhar com tipologias de saída, então trabalhar com esses caminhos de saída, né, que é uma das coisas principais, e trabalhar com materiais diferentes. Tem uma evolução muito grande nessa área de pesquisa. Desde aquela data já tinha, né, muita pesquisa nisso, mas aumentou drasticamente, para que a gente consiga criar materiais, né, e evoluir os nossos materiais básicos para ter essa proteção, tá? Para evitar que o material se perca muito rápido e que a gente tenha alguma tragédia parecida, certo? Fogo e utilização, obviamente. Então, para que as pessoas consigam utilizar aquele local dentro, né, do que foi pensado ali em projeto, de forma segura, ao longo de todos os anos de vida útil, né? Então, esse objetivo de segurança, ele sai do estrutural e vai também para a utilização e para situações extremas. O que a gente precisa pensar aqui nesse processo, né, de segurança, para trazer essa segurança? Aqui, né, pessoal? Os materiais que eu vou estar utilizando e os métodos. Quais são os métodos de produção dessa estrutura? Quais são os métodos que vão ser utilizados para gerar essa estrutura? Qual vai ser o processo de acompanhamento em si? Para que a gente consiga gerar uma estrutura que esteja segura, tá? E a utilização dos materiais. Então, utilizar os materiais com a resistência correta, trabalhar com um projeto estrutural que esteja com as dimensões corretas, com a quantidade de aço correta, com as dimensões necessárias para aquela solicitação de carga. Galera, e a responsabilidade de fazer essas escolhas e de acompanhar esses processos né, dos projetistas, das pessoas que vão estar acompanhando. Então, desde a pessoa que está lá pensando no projeto arquitetônico, esse já é um pensamento que vai estar entrando. O pensamento de segurança, assim como os dois outros também, tá? Então, a gente não pode fugir da normativa de desempenho em momento algum. Não adianta a gente criar um projeto arquitetônico que não vai conseguir ser realizado. A gente tem que pensar nessa viabilidade, e não tanto em visual em si, né? Mas em pensar em segurança. Isso vai ser funcional, isso dá certo, isso vai ser seguro. Então, esses processos são bem, de pensamento, são bem essenciais aí já no início, né, do nosso momento ali profissional de iniciar um serviço, iniciar um processo. Habitabilidade, né, pessoal? Então, o que a parte de habitabilidade nos fala? Aqui. A parte de habitabilidade fala que a edificação deve desempenhar de maneira adequada a função a que foi proposta, com estanqueidade, então sem a entrada excessiva de água dentro da minha estrutura, desempenho térmico, acústico e lumínico adequados e, claro, garantir a qualidade do ar. Então, foi muito do que a gente viu nesta disciplina, certo? A gente viu, né, quais são as possibilidades ali para eu melhorar o conforto térmico, acústico, lumínico, o que eu posso trabalhar para trazer esse conforto para a minha estrutura. Galera, vai entrar aqui no desempenho. Então, a gente quer que aquele local esteja bom para ser habitado, desde esse conforto básico para o meu usuário, então dele ter um conforto térmico, um conforto acústico, um conforto lumínico, da gente não ter situações, por exemplo, de ter um local, uma casa completamente escura, aonde a gente não consiga utilizar da luz natural em momento algum do dia, né? Então, conseguir trazer essa luz natural vai trazer um conforto lumínico nesse sentido, da gente ver qual vai ser, né, a proporção acústica naquele ambiente. Então, fazer esse reforço em si, trazer esse tipo de pensamento quando a gente vê uma situação acústica que possa ser muito desagradável. Então, sim, então tá perto de uma fábrica, de uma indústria,
pensar em materiais que consigam trazer esse conforto acústico, ou analisar a nossa escolha de elemento estrutural, né? Então a gente viu lá os sistemas de steel frame, wood frame, beleza, é um sistema estrutural que funciona, mas ele precisa o quê? Desse pensamento no conforto acústico, por exemplo. A gente precisa trazer esse preenchimento com material que vai absorver o som, porque ele não vai conseguir fazer, né, essa absorção como ela é feita através do tijolo, né, que ele segura um pouco mais essa passagem. Então eu preciso pensar nesses aspectos para trazer um conforto e deixar aquele local habitável. E, obviamente, né, pessoal, estanqueidade. Então, um dos pontos principais aqui na parte da habitabilidade é o quê? A gente evitar essa ação da água. É o que eu falo e repito para vocês. A água é muito legal, até que ela não é. Certo? Então aqui, nesse momento que a obra está completa, que ela está finalizada, que ela está fechadinha, a água que entrar em contato com a minha estrutura, ela vai prejudicar. Então o objetivo é o quê? Que a gente tenha um local com estanquidade, então que não tenha esse contato com a água, que não deixe infiltrar a água, para que a gente não tenha as nossas estruturas sendo prejudicadas, o nosso revestimento aparecendo manchas, né? Manchas, por exemplo, eflorescências, manchas de mofo, para que a gente não tenha descolamento da tinta, formação de bolhas, descolamento das nossas lajotas cerâmicas pela ação da água. Então, realizar o quê? A impermeabilização, seja dos nossos elementos de fundação, ou da nossa cobertura, ou de qualquer parede que vai em contato com o solo, né, para fazer contenção, muros de contenção. Então, qualquer material que possa estar em contato com água em excesso, fazer esse processo de impermeabilização para garantir estanqueidade. Por fim, sustentabilidade. Então, aqui na parte da sustentabilidade, né, a minha edificação deve apresentar o quê? Condições de durabilidade, então ser durável ao longo do tempo, condições de realizar manutenção, então, claro, algumas manutenções preventivas vão ser necessárias, né, nas nossas obras, e a gente precisa possibilitar essas manutenções. Então, por exemplo, num telhado, ter um local de acesso para conseguir fazer a manutenção nesse telhado. Se a gente está ali numa situação de instalação hidrossanitária que precisa de uma manutenção, ter o local da caixa de inspeção pensado, né? Ter esses pontos aonde a gente pode observar o encanamento e fazer uma manutenção pontual, se necessário, facilitar esses processos de manutenção, obviamente, e, claro, trazer um baixo impacto ambiental. Então, sim, essa normativa de desempenho que está aqui na parte de construção civil, ela fala de sustentabilidade, tá, pessoal? Não é um conceito abstrato, não, que é assim, é uma coisa bonita pra gente colocar um telhado verde. É também? É também. Mas é um conceito que entrou nas nossas normativas. Galera, nós precisamos de sustentabilidade na nossa área. É necessário, é essencial. A gente tem uma porcentagem de culpa muito grande em relação à produção de lixo. Tá? A nossa indústria, né, a indústria da construção civil, produz muito resíduo. Então, sim, falar de sustentabilidade é completamente necessário. Falar das certificações de sustentabilidade, de utilizar um sistema que produza menos resíduos, de trabalhar com material natural, é extremamente necessário, de fazer essa redução de uso de um material caro e que é produzido em fábrica, como cimento, como betume, né, de ir substituindo esse material, colocar material que é resíduo junto com as suas formações. Essencial, tá, galera? Em todos os aspectos, quanto mais a gente difundir esse conceito, melhor a gente vai trabalhar essa questão. E aos poucos aí vai pagando a nossa conta, porque a culpa é grande, tá? Então, trazer o quê? Esse pensamento de utilizar estruturas diferentes, de fazer essa redução de produção de resíduos, de, aos poucos, ir reduzindo a utilização de materiais que trazem um grande gasto ambiental para a sua produção, de substituir materiais ou de incluir como adição um material que seria jogado fora, tipo o que a gente faz com as adições.
no cimento, né? Hoje as adições já estão presentes no saco de cimento, então a gente compra cimento e ele não é só cimento, ele tem adição junto, porque esse material vai ser jogado fora, e aí ele entra em conjunto, ele ajuda nas propriedades, e é um material que não vai interferir, né, em si de maneira ruim no cimento, então ele vai até ajudar. Então por que não colocar ele junto com o material que é tão caro, em gasto ambiental mesmo para a sua produção, né? Então, fazer essa junção, isso já está sendo feito, trazer essa vertente dos materiais naturais, aí, como o de framing, né? Ou mesmo os materiais de acabamento, que tem essa visão mais natural, sim. Trazer a utilização de um telhado verde, por exemplo, para a gente conseguir auxiliar nesse processo de drenagem e trazer, né, uma situação ali de renovação em si, né, dessa superfície, que seria de concreto, que seria uma coisa fora do mundo natural em si, né? A gente acaba saindo muito dessa vertente quando vai para a construção pura e simples, né? Convencional. Trazer um sistema de resíduos, então, por exemplo, estou trabalhando com material natural, né? Com a estrutura convencional, concreto armado, tijolo de cerâmico em si. Beleza, como que eu posso trazer esse aspecto de sustentabilidade dentro de uma obra comum? Separando os resíduos, por exemplo, né? Fazendo essa separação completa dos resíduos, destinando para um local correto, não desperdiçando material à toa, trazendo esse rendimento da minha equipe de uma maneira pensada, comprando material usinado, por exemplo, para que eu não tenha uma perca tão grande no moldado em loco. Então, trazer esses pensamentos não só de uma forma geral na construção, né, porque às vezes não é possível, até por orçamentação mesmo, mas trazer essas opções numa obra comum também, tá? Esse aspecto da sustentabilidade, ele vai abranger todos esses processos, tanto as pequenas ações, até a gente ter essas ações maiores de escolher um material natural diferenciado, né? Ok? E aí, meu povo, aqui nós fechamos este pedaço, falando dos controles dos materiais em si, dessa parte final de desempenho, né, da normativa de desempenho. E aí o que a gente vai falar agora vai ser rápido, prometo. Descartar. Deixa eu abrir aqui, só um segundo. Aqui. A gente ainda está na nossa unidade 4, mas a gente vai entrar numa segunda fase, então, de conversar um pouquinho sobre os nossos órgãos em si. Então, até agora, a gente estava falando da obra, né, por completo, então, como que a gente consegue fazer um sistema de gestão em si na nossa obra, como que ela funciona. Mas agora a gente vai falar um pouquinho das nossas atribuições e falar um pouquinho dos projetos no geral. Então, continuar essa conversa, né, de controle, de como que a gente consegue melhorar a qualidade, quais são as pessoas que são responsáveis por cada ação, e como que a gente consegue fazer esse processo, né, de junção das coisas, ainda dentro do mundo do controle de qualidade, mas partindo para uma outra vertente, então um pouco mais generalizada, tá? E aí a gente começa falando o quê? Dos nossos órgãos principais. Então, galera, o que a gente tem que nos regulamenta, vamos dizer assim? Então, a gente tem primeiro as normas técnicas, e a gente estava vendo uma agora, né? Então, o objetivo da normativa técnica, e aí eu trago aqui para vocês uma das coisas que eu falo bastante, e aqui está escrito no livro, então é verdade. Orientar e proteger. Galera, o objetivo das normativas técnicas são orientar e proteger os profissionais e os usuários. Então, essas normativas técnicas que são geradas e que são estudadas e que a gente conversa tanto, né, nas nossas disciplinas, que vocês trabalham com elas e às vezes até pegam ódio de tanto ouvir falar do negócio, essas normas técnicas, o objetivo delas é fazer essa orientação. Então, elas são
geradas, né, através de um determinado conselho em si de profissionais que de tempos em tempos faz essa renovação da normativa para que a gente gere atualizações mesmo, né? Então, exemplo, a gente tem a normativa a 6118, né? A 6118 ela tinha uma versão de 2003, ela é uma normativa de concreto armado, então ela pega toda a parte de concreto, a parte de aço, toda a parte de dimensionamento, como que faz o dimensionamento, tudo mais. Essa normativa, ela tinha uma versão de 2003, beleza. Ela abrangia muita coisa, é uma norma bem grande, ela tem em torno de 400 páginas, então é uma norma bem abrangente, mas a hora que a gente foi para sua atualização, né, em si, então a última versão dessa 6118 é a versão de 2014. Quando a gente chegou em 2014 e ela foi revisada e começou a valer a norma nova, muita coisa mudou. Por quê? Porque antes, em 2003, a gente ainda não tinha a evolução, por exemplo, do concreto de alta resistência, que é um concreto que atinge uma resistência muito alta em poucos dias, né? Com a utilização do CP5, ARI e de uma combinação, né, com agregados aí que chega numa resistência alta em pouco tempo. Galera, numa obra comum, a maneira como um concreto convencional, que vai entre 25 MPa até 50, vai se comportar, e a maneira como um concreto que vai até de 50 até 90 MPa, que é um concreto de alta resistência, vai se comportar, é diferente. Tá? E isso não era abrangido completamente na normativa em 2003. Aí, em 2014, algumas coisas foram modificadas para que essa normativa contivesse, né, essa parte de dimensionamento para as duas situações de concreto. Porque hoje já é um tipo de concreto que é bastante utilizado, principalmente em elementos pré-fabricados, né? Então, normalmente a gente precisa de uma resistência bem mais alta, assim, muito rapidamente, então acaba utilizando esse tipo de concreto. E aí, o seu dimensionamento é diferente. Então, o objetivo dessas normas é fazer essa orientação para que a gente entenda as evoluções do nosso campo de trabalho mesmo, né? E para que a gente tenha um guia, principalmente quando está iniciando alguma situação, quando tem alguma dúvida, quando quer entender por que é feito, como que deve ser feito. As normativas vêm aí com esse objetivo. E, obviamente, galera, e aqui que eu me enfatizo o negócio, proteção. Proteger vocês, ok? Então, você, responsável técnico, tá lá, assinou a sua RT, a sua RRT e falou: eu sou responsável por esse projeto, eu sou responsável por essa obra, eu sou responsável por essa reforma, por esse serviço. Galera, é o teu CREA, o teu número ali do CAL que está em vista, então é o teu nome, o teu registro profissional. Como que vocês conseguem se proteger caso aconteça alguma coisa e vocês possam, né, ser responsabilizados legalmente de alguma forma, se mantendo dentro das normativas. Então, uma das coisas é o quê? Garantir que vocês estão dentro das normativas técnicas nacionais. Exemplo, o prédio que caiu, né, no ano passado, o edifício Andréia, lá do Recife, né? Acho que era Recife que era o local, não lembro agora de cabeça. O que aconteceu? Quando eles foram olhar a fundo, né, o sistema em si, o que aconteceu lá, uma das coisas que deu errado em si, que poderia ter causado aquele problema da queda em si, né, da quebra dos pilares ali inferiores e tal, é porque a hora que eles foram olhar, eles viram que os elementos estruturais não continham o cobrimento correto. E o cobrimento, galera, ele é definido numa normativa na 6118 pela região. Então, pela região aonde a gente vai colocar a edificação, a gente precisa de um determinado cobrimento para proteger o aço, para que ele não corroa. Então, esse cobrimento tem que ser mantido para a região de agressividade. Não estando mantendo esse cobrimento, consequentemente a durabilidade do meu elemento estrutural vai ser menor. Então, aquele prédio começou a apresentar problemas muito mais rapidamente do que deveria, porque na hora da execução ou na hora do projeto, né, a gente não sabe aonde que foi perdida essa informação, não tinha o cobrimento correto. Esse foi uma das questões que foi levantada, né? Eu vi alguns vídeos sobre alguns técnicos que estavam analisando o processo em si. Uma das coisas que foi levantada foi essa, tá? Então, ter essa preocupação de utilizar as normas técnicas para nossa proteção é uma coisa bem importante aí, né, na nossa vida profissional.
Aí, obviamente, a gente tem o quê? Os nossos conselhos. Então, os conselhos eles vão entrar com esse objetivo de organizar as nossas profissões e definir as atribuições dos profissionais que estão inseridos em cada conselho. Então, a gente tem o Conselho Federal aqui de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e aí a gente vai ter o CREA de cada estado. Isso para as engenharias. Para as arquiteturas, a gente vai ter o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E aí, quais são as nossas atribuições, né, pessoal? Vou deixar aqui para vocês. Atribuições dos arquitetos, então, relacionado à arquitetura e urbanismo, arquitetura de interiores, paisagismo, patrimônio histórico, planejamento urbano e conforto ambiental. E ainda, né, elaboração dos projetos, construção e reforma, coordenação e compatibilização dos projetos com os complementares. Aqui estão algumas das atribuições. Obviamente que dentro dos conselhos tem um manual muito grande, né, que traz essas atribuições de uma forma bem mais extensa e tal, mais dividida, né? Mas aqui estão algumas para vocês entenderem as atribuições principais aí de cada profissão. E aí, para os engenheiros civis, então a gente entra lá a parte de saneamento, construção de edifícios e complementares, drenagem e irrigação, estradas, portos e aeroportos, que são essas obras especiais, captação, distribuição e abastecimento de água, aproveitamento de energia, então a parte de energia entra aqui, claro que a gente tem limitações em relação aos engenheiros elétricos, né? A gente trabalha normalmente com baixa tensão, né? Então, saneamento urbano e rural, entrou de novo, aí vem para cá. Engenharia legal, então a parte de vistoria das nossas obras em si, né? A parte de perícia e tudo mais. Topografia, né? A parte de topografia e geodésia. Instalação de força motriz, parte mecânica, eletromecânica, também em comparação com o engenheiro mecânico a gente tem limitações, obviamente. E a parte aqui de distribuição elétrica também está escrito de outra forma. Quais são as prerrogativas principais da nossa profissão? Então, acho que aqui não entrou, né? Não, aqui. Orçamentação, gestão, supervisão, consultoria, direção e execução, estudo, dimensionamento, especificação e viabilidade do local, da obra e tudo mais. Treinamento, ensino e pesquisa, vistorias e perícias e a parte de desenho técnico. Então, nós temos aí algumas das nossas atribuições, tá? Isso foi pego, né, dos manuais em si, tanto de um conselho quanto do outro, e aí é trazido de uma forma mais concisa, né, para vocês conhecerem como que aparece em si, por isso que parece que tem alguns que estão meio repetidos em si, mas é por causa da forma de escrita mesmo, né? Sempre tem algumas determinações que são mais específicas, tá? Galera, essas atribuições vão ser o quê? O que a gente vai ter possibilidade de trabalhar a hora que a gente se forma e, né, consegue o número dentro do conselho, faz essa inscrição. Aí vocês podem o quê? Estar responsáveis por qualquer uma dessas situações dentro das nossas profissões, tá? Então, se vocês forem olhar, pessoal, sim, é uma responsabilidade grande e vocês não podem tratar isso de forma leviana. Acontece muito de a hora que a gente se forma, né, e entra no mercado de trabalho, de surgir muita coisa para que vocês não necessariamente acompanhem. Então, para que vocês usem o seu conselho, o seu número do CREA, do CAL em si, para vocês só, né, estarem ali em contato, aquela coisa, mas não ter esse cuidado em si com a obra de acompanhamento, fazer o trabalho completo, tá? Pessoal, lembrando, é o número de vocês que tá naquele papel, que tá naquele local, que a hora que acontecer alguma coisa, em vocês que o negócio vai chegar. Então, façam as suas escolhas conhecendo as consequências, tá? Não é uma situação de responsabilidade à toa. Vocês estão literalmente se responsabilizando por aquilo, tá? Então, cuidem muito com esses processos que podem vir na sequência para vocês, tá? De fazer esse contato em si, de não fazer uma execução completa das coisas. Isso faz bastante
Isso pode dar bastante problema para vocês como profissional, se der algum problema, né, em si. Então, ofereça o serviço completo, faça o acompanhamento, né? Vai se inserindo no mercado do trabalho de uma forma segura, para que vocês não tenham essas preocupações no futuro. E aí a gente fala um pouquinho aqui para fechar de projeto, tá? Isso. O que eu vou falar para vocês aqui de projeto? Galera, as determinações de projeto em si, elas são divididas por vários fatores, então vai depender muito, né, de várias coisas, e aqui estão alguns dos itens. Então, a legislação do local vai influenciar no projeto, também vai ser uma legislação que a gente vai ter que seguir, né, vai ter que se basear nela para conseguir gerar um projeto que funcione. Exigências legais, então o contrato que vocês estão fazendo com o cliente, essa conversa inicial é muito essencial para vocês conseguirem gerar um projeto dentro das suas atribuições, dentro de toda a sua criatividade, né, as suas soluções como profissional, mas que esteja dentro do que o cliente está propondo também, do que ele quer obter. Nós temos órgãos regulamentadores também, né, para os nossos projetos, então, se a gente tiver um processo de financiamento, vai ter um órgão que vai fazer essa verificação para fazer a liberação do orçamento. Nós temos os nossos conselhos também que fazem essa verificação. A própria instituição municipal, né, também vai estar regulamentando as nossas obras, então ter esse cuidado de estar sempre dentro da lei, né, nesse sentido. O custo vai variar, então dependendo do custo daquele projeto, daquela situação, daquela obra, o projeto vai mudar. Galera, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade de fazer quando sai é definir um custo, né? Então, uma das coisas que eu dou de dica para vocês, ao invés de vocês pensarem em metragem quadrada, né, em metros quadrados, quantos metros quadrados, pensem em hora de trabalho, tá? Tem alguns projetos que são pequenos e que vocês gastam, sim, muito tempo, porque são projetos complexos, tá? Então, é uma lição, assim, que eu e todos os meus colegas, né, depois que a gente se formou, começou a ver essa diferença, assim, em relação a tempo. Então, inicialmente parece um projeto simples, parece uma coisa pequena. Não, mas é uma coisa pequenininha aqui, quanto que você faz? Trabalhem pensando na sua hora de trabalho, tá? Vocês estão ali dedicando tempo para resolver aquela situação. Quanto que vale a sua hora de trabalho? Se vocês trabalharem nesse sentido, vocês vão conseguir se sentir menos frustrados dentro da profissão, vamos dizer assim. E aí a gente vem facilidade de aplicação. Então, obviamente, né, essa aplicação do método, do projeto no local, chegar na proposta do cliente em si. Então, isso vai fazer muita diferença também, né, ao longo do sistema aí, definir essa facilidade de aplicação, vai variar no projeto. Por exemplo, não tenho os equipamentos ou os fornecedores para um determinado material, então fica muito longe, o ideal é mudar um pouco o projeto para trazer mais próximo do que tem aqui na região, sim, né? Trazer essa facilidade de aplicação e, óbvio, disponibilidade de mão de obra. Então, às vezes, a gente quer fazer um projeto muito fora do normal, né? Trazer uma metodologia diferente e a gente não tem mão de obra para fazer isso e tem que fazer algumas adaptações. Isso também vai estar limitando o meu projeto, né? Não tem como. Galera, deixa eu puxar aqui. Além disso, né, pessoal, de todos esses fatores, os próprios usuários e os seus hábitos, as suas escolhas, como que o local vai ser utilizado, quais são os aspectos que essa estrutura quer trazer, vão guiar também as suas escolhas de métodos de construção e os materiais, consequentemente, que vão ser utilizados. Então, é o que eu falei para vocês, hoje a gente vem nessa vertente da sustentabilidade de uma maneira bem focada, né, bem específica e tentando abranger ao máximo dentro das nossas áreas essa parte de sustentabilidade, e é bem necessário que isso seja feito.
E a hora que a gente começa a conversar com o cliente e fazer essa inclusão de pontos de sustentabilidade, o projeto vai crescendo e vai mudando. Então, hoje nós temos locais que são propaganda em relação à sustentabilidade, exatamente por causa disso, né? Porque são aspectos que foram necessários de serem trazidos lá no início, que era um objetivo daquela construção. Por exemplo, a utilização de painéis, né, para utilizar a energia solar. Isso é uma das coisas que a gente vem vendo aí como tendência nos últimos anos, né, de trazer o painel solar, fazer essa instalação para utilizar menos energia, para utilizar uma energia limpa, para conseguir trazer esse aspecto de sustentabilidade ali, de redução, né, do uso de energia elétrica, né, de um local como uma das nossas usinas aqui do Brasil, né? Então trazer esse uso de energia de outra forma. Isso é uma das coisas aí que pode ser trazida já nesse momento de projeto, nesse início, nesse pensamento inicial, tá? E aí tem alguns fatores aqui relacionados à sustentabilidade que é legal de vocês pensarem para as suas obras. E fazer essa conta, né? Do que vale a pena vocês focarem em si e pensarem. Então, alguns fatores relacionados à sustentabilidade. Emissão de poluentes para a produção daquele material, é o que eu falei para vocês do cimento. Ele tem um gasto ambiental muito grande, né? E quando a gente consegue otimizar a sua utilização, trabalhar com material residual junto, ou até utilizar outro material, né? E substituir o cimento, o uso do cimento nas nossas construções, a gente reduz essa emissão de poluentes. A toxicidade dos componentes ou agressividade para a saúde humana. E isso foi uma das coisas que fez a gente parar de usar, por exemplo, aquela telha de amianto. A telha de amianto tinha um material tóxico que aos poucos foi se identificando como cancerígeno. Então a gente descontinuou a utilização desse material porque ele trazia agressividade à saúde humana, né? O método de descarte dos materiais, então entra naquele pensamento de fazer essa divisão dos resíduos que eu falo para vocês, de trazer a sustentabilidade mesmo numa obra convencional, fazendo essa divisão da maneira correta, direcionando para os locais que reutilizam o resíduo de construção, para a gente dar uma destinação aí que não seja aumentar só a produção do lixo, né? A quantidade de energia que vai ser consumida no processo, então no processo de fabricação das coisas. Então, desde o processo, por exemplo, da gente produzir essa construção convencional, quando a gente utiliza elementos pré-fabricados, eu reduzo a quantidade de energia que vai ser utilizada na obra, eu utilizo menos materiais que vão formar resíduo, eu reduzo a quantidade de tempo necessário para as pessoas estarem trabalhando ali dentro da produção da obra, então faço uma otimização do meu pessoal também. Então essa energia consumida, tanto pessoal quanto energia mesmo, elétrica, né? Ela sendo reduzida, entra nesse aspecto de sustentabilidade, que pode ser um dos fatores determinantes do meu projeto, né? Mais algum? Método de transporte que vai ser utilizado principalmente para os materiais, para a gente fazer essa montagem, né, dos materiais em si, essa produção, essa aplicação, né, dos materiais. Então a gente pode modificar essa metodologia de transporte, pegar um fornecedor que seja mais próximo, trabalhar com essa montagem prévia, por exemplo, no steel frame, que a gente consegue montar os painéis previamente, antes de levar para a obra e levar tudo de uma maneira mais pronta, mais facilitada. Utilizar produtos que tenham uma maior durabilidade para a gente não ter que ficar trocando material tão rapidamente, tá? Essa parte de manutenção em si tem um gasto envolvido, né? É um material que vai perder as suas funções e que vai virar um resíduo. Então, se a gente conseguir usar um material que tem uma durabilidade maior, ele vai valer mais a pena, né? Utilização de materiais que possibilitem facilidade de manutenção, que sejam versáteis, que possam ser reutilizados, né? Então, nós temos alguns materiais que podem ser reciclados, que podem ser utilizados em outro formato, que podem gerar uma outra utilização em si, né? E aí o nosso objetivo aqui também com sustentabilidade está nessa vertente, né? Da gente não só
fazer a manutenção da estrutura, mas se a gente precisar fazer uma troca, né, que esse material também não seja jogado fora, não vire um resíduo, que ele seja um material que possa ser reutilizado, tá? E, claro, a quantidade de resíduos que é produzida. Então, sempre focar para reduzir essa quantidade de resíduos que é produzida na nossa obra. Por fim, pessoal, juro que é por fim, a gente fazer o quê? Compatibilizar. Galera, não tem como eu sair daqui, falar de projeto para vocês, falar desses fatores, trazer a parte de sustentabilidade, se a gente não falar de compatibilização, ok? Então, o coordenador do projeto, gestor do projeto, responsável pelo projeto deve, organizar as informações e criar um sequenciamento para possibilitar a compatibilização das diferentes etapas e dos diferentes projetos. A chave do negócio, como eu falei para vocês anteriormente, é o quê? Minuciosa organização. Então, organizar de maneira minuciosa para que a gente consiga suprir diferenciações, desvios, desconexões de uma coisa com a outra, falta de comunicação. Então, uma das coisas que mais nos preocupa, né, e que se aqui o negócio vai ser feito errado, a hora que a gente vai para a obra, o negócio só vai ficar mais errado ainda, vai ficar aparente, é a compatibilização. Quando a gente não tem compatibilização dos nossos projetos, os improvisos aumentam assim, né, com uma escala exponencial, e a gente vê as situações de segurança, de durabilidade, de habitabilidade, né, de sustentabilidade sumindo, tá? Por quê? Porque as coisas vão dando muito problema, né? Então, idealmente, né, os projetos, todos eles, devem ser realizados por uma única equipe ou um único projetista. Galera, mundo ideal, certo? Nem sempre é possível, né, da gente trabalhar dessa forma, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente não consegue trabalhar dessa forma, o ideal é que a gente faça o quê? Trabalhe de forma colaborativa. Então, conversem com os profissionais, troquem ideias, estejam abertos, perguntem, tirem dúvidas, peçam ajuda, falam, não estou entendendo, não consigo, não sei o que isso vai trazer para o meu projeto, como que eu vou conseguir fazer essa junção. Façam a junção, gastem um tempo, tá? Na nossa área tem muito profissional egoísta que não quer compartilhar a informação por medo da pessoa pegar a informação e usar, né, de outra forma e vender, ou não quer compartilhar a informação porque não foi contratado para realizar aquele projeto e gostaria de ter sido contratado também para fazer aquele outro, né? Então, galera, vão quebrando essa barreira. O pessoal que está se formando daqui para frente tem que ir tirando isso da cabeça, tá? As coisas não são feitas sozinhas, não tem como você fazer tudo sozinho sempre, é impossível. Vocês precisam ter essa colaboração com outros profissionais, inclusive dentro dos cursos, tá? Eu sei que dentro da Unopar, né, eu vejo muito essa tendência de vocês de não conversarem, não trocar ideia, né? Tem um certo receio de fazer isso. Galera, as pessoas com quem vocês estão entrando em contato dentro da universidade são as pessoas que vocês vão precisar na vida profissional. Então tem sempre alguém que sabe fazer alguma coisa que você não vai ser tão bom naquilo, ou que você pode tirar uma ideia, pode, né, trazer uma conversa, ou pode até contratar, pode fazer uma troca, um sistema colaborativo em si. Então, usem dessa rede de contatos que vocês estão criando dentro da universidade, tá? Ela vai ser essencial para vocês na vida profissional. Eu garanto isso para vocês, tá? Então, o objetivo é o quê? Compatibilização, né, dos produtos, compartilhar as informações e os nossos arquivos e sobrepor os projetos. Então, aí entra os nossos modelos em 3D, que são alimentados com informações diferentes no projeto. Aos pouquinhos, vamos alimentando lá. E, galera, também a gente utilizar essas listas de secagem para ver, né, quais são as etapas que estão sendo realizadas, quais são as informações mais relevantes, se a gente tem uma mudança muito grande, e sempre trabalhar com a versão mais atualizada.
E aí que a gente entra no BIM, tá? Só para fechar, esse aqui é o último slide que eu vou passar para vocês hoje. Quais são as vantagens da gente trabalhar com softwares que têm essa tecnologia BIM? Fazer essa visualização dos objetos, dos componentes da obra, fazer esse pensamento em conjunto. Então, colocar desde o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, os complementares, trazer essa junção entre as coisas para que os softwares nos indiquem, por exemplo, isso aqui, que é uma situação, né, de compatibilidade, falta de compatibilidade, né, em si. Então, ali a gente tem um problema. Então, os softwares que trabalham nesse sentido, eles conseguem ajudar a gente a eliminar esses problemas. Eles indicam os problemas para a gente antes da gente ir lá, certo? Então, esse Clash Detection, ele permite verificar esses conflitos físicos, principalmente, que vão estar relacionados com os elementos que foram lançados no projeto. Tá? Então, uma das coisas que é legal desses sistemas 3D, desses softwares que estão com a tecnologia BIM, é conseguir fazer essa detecção, fazer essa junção dos projetos em si e já arrumar ali antes da gente ir lá para o local, né? E a gente consegue fazer uma verificação, uma visualização do projeto como um todo, ele tanto num plano quanto nesse formato 3D, é um negócio que facilita bastante. Além disso, né, pessoal, por que eu deveria utilizar esses sistemas e aos poucos ir aprendendo cada vez mais sobre eles? Porque eles possibilitam isso. E aí entra uma daquelas coisas que eu falei para vocês, essa organização minuciosa. Uma organização minuciosa no projeto também faz muita diferença. Então, fazer um detalhamento completo de quais materiais vão ser utilizados, já colocar o material dimensionado corretamente, fazer esse detalhamento bem específico de cada elemento da obra, por exemplo, o hidrossanitário, né? Para dar um exemplo específico aí, os softwares que trabalham com esse sistema BIM na parte hidrossanitária, eles permitem que a gente coloque, por exemplo, já o encanamento. Então, colocar até a marca do encanamento, tipo, vai ser o encanamento da Tigre. A gente consegue colocar a marca do encanamento certinho, qual é o tipo de tubulação que vai ser comprado. Esse detalhamento ajuda muito, tá? Para ver esses pontos de conflito, e também ajuda muito o quê? Nisso aqui. Galera, a gente consegue calcular o custo. Então, a tecnologia BIM, ela vai além dessa parte do projeto e ela consegue o quê? Trazer uma visualização para a gente até de orçamentação, tá? É um sistema que funciona muito bem e, querendo ou não, é uma das coisas que não tem muito como a gente fugir, tá? Vocês vão aos poucos, né, e utilizando cada vez mais desses sistemas, e é sim importante que vocês se atualizem nesse sentido, tá? Logo a gente não vai mais ter sistemas que não tenham esse tipo de compatibilização, né? Ok? Até aqui, meu povo, alguma dúvida? Como estamos? Tranquilo, galera? O que vocês me dizem? Vamos conversar sobre o trabalho? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês sobre essa parte de controle, né? O que eu ia chegar era nessa parte aqui. Aí na semana que vem a gente tem uma finalização, também são poucos slides, né? E a gente faz a correção daquelas primeiras questões, né, que tinham ficado lá no início acho que não, nessa aqui não ficou, né? Não, a gente conversa daí sobre o trabalho final e tira mais alguma dúvida. Eu tô invertendo as disciplinas, então eu faço um fechamento com vocês e aí a gente conversa mais um pouquinho sobre o trabalho, lembrando que semana que vem é o prazo final, certo? Então semana que vem é dia 25. Isso, dia 25 é o dia da nossa entrega. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou deixar um tempo para vocês tirarem dúvidas.
Vocês podem tirar dúvidas do trabalho aqui, abrindo o microfone, podem mandar ali no grupo, podem mandar aqui no chat, aonde for melhor para vocês. Deixa eu abrir o trabalho aqui, né? Vamos abrir o baita. Aula 9. Peraí, só um segundo. Essa aqui ficou um trabalho só, né? Beleza. Então, vamos lá. Está aqui nosso trabalho. Montagem de laudo, diagnóstico, manutenção, tal. Dúvidas? Como estamos? Está indo? Começado? Ui. Agora é o momento, meu povo. Queria ver se eu fizesse essa turma apresentar o trabalho. Aí o negócio ia ser bonito, né? Falar, então, vocês têm que apresentar e abrir a câmera e tal. Tá todo mundo ralado, né, professor? Não é? Aí tava complicado, né? A professora aparecer aqui e tal, ficar falando, não tem problema. Complicado, viu? Verdade. Como que tá o trabalho aqui que vocês estão achando? Tá indo? Ali, sabe? Daí tô pesquisando Tá pesquisando sobre? Acho que eu não tô te ouvindo. ainda. Pesquisando? Galera, então façam isso essa semana, usem esse momento, né, para vocês, essa semana para vocês focarem bastante no diagnóstico. Então, aquela primeira fase ali de apresentação em si, obviamente ela precisa estar compondo, então precisa ser um parágrafo bem feito, ou uns 2 parágrafos aí muito bons, mostrando, né, sobre a estrutura em si, podem utilizar o desenho da obra, né, tranquilamente, mas foquem muito no diagnóstico, tá? E foquem sempre em trazer todos os aspectos que eu estou pedindo. Então, uma das coisas que acontece quando eu passo esses trabalhos maiores, em todas as disciplinas, né, é que a galera faz e não coloca tudo que eu pedi. Então, eu só vou dar nota completa se tiver todas essas respostas, tá? Para todos os diagnósticos. Então, tem que ter as respostas para tudo. Se tiver algum diagnóstico que não tenha resposta, eu não vou conseguir considerar a nota completa, tá? Então tenham esse cuidado de fazer uma conferência final mesmo, de será que eu respondi tudo que a professora estava pedindo, né? Será que o meu laudo está completo? Porque às vezes vocês fazem um diagnóstico inicial ali, se empolgam nessa parte e esquecem de trazer, por exemplo, a manutenção em si. Então, tragam esse cuidado, tá? De ver se vocês estão cumprindo todas as etapas do diagnóstico, beleza? Sempre trazer um diagnóstico, os equipamentos e materiais ali que poderiam auxiliar. Podem falar de ensaio também. E trazer ali o procedimento de manutenção e o material que vai ser utilizado e o preço, tá? Alguns alunos de outro dia, né, estão trazendo também parte de mão de obra, eles estão pegando valores da internet, né, em si, tanto de material quanto de mão de obra. Trabalhem com valores da internet, tá, pessoal? Vocês não têm informação, né, para eu falar para vocês, não, peguem da loja de materiais de construção tal. Não. Trabalhem com valores da internet, né? Fácil de vocês buscarem essas informações. Se vocês conhecerem algum método de manutenção e quiserem trazer alguma coisa
um pouco diferente do que eu falei para vocês em sala, alguma coisa que vocês já fizeram, já viram, não tem problema, vocês podem trabalhar nesse sentido também, né? Desde que esteja coerente, a gente consegue aceitar tranquilamente, ok? Agora que a Amanda entrou, né? A capa. Deixa eu achar uma capa aqui. Só para mostrar para vocês mais ou menos, né? O que tem que ter de informação. Desculpa, professora, eu precisei sair rapidinho ali para receber um pessoal, mas já voltei já. Não tem problema. Eu vou mostrar uma capa que eu tenho aqui, mas claro, vocês podem usar a capa da Unopar, né? Só para mostrar mais ou menos o que tem de informação, normalmente. Né? Tem mais alguma dúvida específica, assim, que vocês querem ir perguntando? Podem aproveitar. Alguma coisa? Deixa eu achar uma boa aqui. Nessas horas só meus negócios. Cadê meus relatórios? Eu fazia muita capa à mão. Pessoa sem tempo, né? Com tempo, no caso. Com régua e tal. Cadê? Não é possível que eu não tenha uma capa direito. Capa. Achei. Arquivo capa. Ó, isso aqui é um exemplo de capa de relatório, né? Vocês podem trabalhar assim também. Alguma coisa nesse sentido. Se tiver dentro disso, tá tranquilo. Então, eu colocava normalmente a universidade, o departamento, que é de engenharia civil, de arquitetura, tanto faz. Disciplina de, no caso, era materiais de construção, né? Aqui a gente tem tecnologia das construções 2. Aí eu colocava relatório final, daí vocês colocam um laudo de diagnóstico, né? Alguma coisa assim. Colocava o nome da galera, do povo do grupo. O professor, aqui eram 2 no caso, e aí eu coloco normalmente no final, isso é um padrão de capa, né? Colocar o local, então a cidade, daí eu coloco o estado também e o ano, né? Aqui 2014, saudades. Certo? Um modelinho de capa aí pra vocês. Bem simplificado, né? Vocês podem colocar o logo da faculdade, acho que alguns de vocês têm esse formato, né? Não tem problema. Joia? Mais dúvidas, meu povo? Como estamos? Tudo jóia? Deu para entender mais ou menos o lance da capa e tal? Acho que tá tranquilo? Para mim deu sim, professora, eu entendi. Beleza? Galera, aí fica, né, ao critério de vocês. Vocês têm mais alguma dúvida e tal em relação ao trabalho? Ou por enquanto tá tranquilo? Vocês que me dizem aí. Eu tô disponível. Estamos aqui para isso. Tá jóia por enquanto? Pessoal, o que eu recomendo para vocês, né? Então, deem um gás no trabalho, tá? Então, não é um trabalho pequeno, tá? Ele é um trabalho grande.
E ele precisa de um tempo aí dedicado, tá? Para vocês conseguirem fechar o trabalho de forma completa, né? Então tem vários problemas. Então cuidem para vocês conseguirem cumprir completamente, né? Para conseguir ganhar os 1.500 pontos aí limpo. Opa. Beleza? Mais alguma questão? Tá, já é por enquanto? Pessoal, então vamos fazer assim, tá? Eu sei que vocês estão. Deixa eu ver. As fotos em PDF é para estar as fotos na aula, né? Deixa eu ver até. Eu mando aqui para vocês ela já. Pera aí. Vocês podem cortar do próprio PDF ali da aula mesmo, né? Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu pegar. É a aula 9. Cadê a baita? Aula 9. Tá no finzinho da aula 9, né? Deixa eu mandar ali. Hoje estava dando problema no meu OneDrive, então talvez vocês não conseguissem pegar por lá. Um dos colegas mandou ali que tava. Um dos alunos falou que não estava conseguindo pegar, então podem pegar por aqui, tá? Fazer um corte mesmo, né? Em si, na foto e utilizar ela. Então, utilizem, pessoal, a foto ao longo do diagnóstico, tá? Então, faz, né, o diagnóstico ali e tal, situação que foi encontrada em tal lugar, nananã. Coloca a foto e daí você descreve o que ela é, por que ela aconteceu e tal. Explica o mecanismo em si da causa, né? Aí vocês conseguem trabalhar bem utilizando as fotos, tá? Tem alguns alunos que estão fazendo as fotos no final, então, tipo, só escrevendo sobre ela e deixa as fotos como anexo. Também dá para fazer nesse processo, tá? Se for mais fácil, podem trabalhar nesse sistema também, tranquilamente. Galera, o que eu recomendo para vocês agora? Então, estamos acabando a aula agora umas 9h10, 9h15. Se vocês estão com essa disponibilidade e tal, utilize esse momento e já dá um gás no trabalho, tá? E aí, eu vou ficar disponível no grupo durante essa semana, tá? Então, caso aconteça de vocês estarem andando com o trabalho e aí ficar alguma dúvida, né, que vocês querem resolver comigo e vocês não tinham ela hoje especificamente, me enviem ali no grupo, tá? É mais difícil de eu conseguir responder vocês no privado do que responder vocês no grupo. Repito isso de novo, porque tem muita gente que me manda coisa no privado e fica perdido e eu some, né? E no grupo eu respondo muito mais rápido. Então me mandem ali no grupo, professor, eu queria saber tal coisa, que daí eu consigo responder vocês e vou auxiliando ao longo da semana para vocês fecharem o trabalho, tá? Eu só não respondo fim de semana, certo? Então, sábado e domingo, vocês podem fazer o trabalho sábado e domingo? Podem, mas eu não vou responder, eu vou responder na segunda cedo. Beleza? Porque acontece um fenômeno que o meu WhatsApp, ele fica desligado no fim de semana, ele some, desaparece, tá? Eu respondo segunda cedo daí. Joia? Então, meu povo, é isso. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida agora, no momento, vocês podem, vocês estão liberados. E aí a gente vai conversando na sequência. Deixa eu ver aqui. Tá joia? A gente vai conversando ao longo da semana. Pode enviar ali no grupo que eu respondo mais rápido. Vocês consigo visualizar e já ir respondendo, já ir pensando. Que eu sei que as dúvidas vão acabar aparecendo em algum momento, né? Beleza, professora. Boa noite, Tá bom joia? descanso. Boa noite, bom descanso. Deixa eu finalizar os vídeos.
Até semana que vem, nossa última aula antes da prova, né? Estamos quase, meu povo. Vai ser online também a prova, né, prof? Vai, ainda está no sistema online. A gente está só fazendo algumas aulas práticas para matérias que precisam e tal, mas as provas ainda tá sendo tudo online. Ah, então. Beleza. Essa também vai Obrigado, continuar. boa noite. Beleza?